Olá, eu sou a Andrea e hoje na aula 4 de reconhecimento de padrões nós vamos falar sobre a segmentação, que é um dos processos que aparece dentro do reconhecimento de padrões. Então, o nosso roteiro hoje sobre segmentação não vai ser do ponto de vista de processamento de imagens, não vamos entrar em detalhes sobre todas as técnicas, mas vou comentar sobre as diferentes técnicas de descontinuidade e similaridade que a gente pode ter, dos diferentes modelos de segmentação que podem existir. Dentro das técnicas de similaridade, a gente vai falar das técnicas de linearização e de segmentação hierárquica, ok? Bom, só para a gente relembrar, dentro do nosso sistema clássico de reconhecimento de padrões que a gente vem falando, nós temos várias etapas. Uma vez que você passou pela etapa de aquisição e pré-processamento da sua imagem, você parte para uma etapa que a gente chama de segmentação. Essa etapa ela é bastante importante dentro do seu processo, porque uma segmentação correta do que você vai classificar é bastante importante. Se a segmentação estiver errada, parte do processo já fica comprometido. O que quer dizer segmentação? Segmentação quer dizer definir uma região de interesse dentro da sua imagem. Então, existem inúmeras técnicas de segmentação. E uma das primeiras definições, né, assim, bastante utilizadas, feita pelo Haralick e pelo Shapiro em 85, diz que a segmentação é um modo de separar imagens em regiões com comportamentos homogêneos. Então, o que você espera é que se você tem regiões que têm comportamentos próximos, né, essas regiões elas fazem parte, eu vou falar assim, de um mesmo objeto, né? Não necessariamente objeto, você pode estar falando de fundo da sua imagem, né? Mas ela faz parte dessa mesma região de interesse. Eu acho que é melhor chamar de região de interesse para evitar problemas, né? Existem diferentes tipos de segmentação e existem muito mais opções e alternativas do que o que eu estou colocando aqui, ok? Inclusive segmentações baseadas em redes neurais convolucionais, que são coisas bastante atuais e que vêm sendo bastante utilizadas, tá? Mas eu acho que é bastante importante vocês entenderem os conceitos que estão envolvidos aqui por trás da segmentação, porque esses conceitos eles transpassam os modelos que você está usando para realizar a segmentação. Tá? Então, as ideias são a principal informação que a gente quer falar aqui. Nós vamos falar sobre as técnicas que são baseadas em descontinuidades e as técnicas que são baseadas em similaridade. Okay? As técnicas baseadas em descontinuidade normalmente estão correlacionadas a derivadas ou equações diferenciais parciais sobre a sua imagem. E as técnicas baseadas em similaridade, elas têm essa ideia do Shapiro de comportamentos semelhantes, então de agrupar coisas com comportamentos semelhantes. Só para que vocês tenham uma ideia do que seria essa delimitação da região de interesse, do lado esquerdo eu tenho uma imagem que são uma imagem com várias moedas. E no fundo, o que a gente quer fazer é identificar que tipos de moedas eu tenho ali e quantas moedas eu tenho e a localização dessas moedas. Do lado direito, você pode ver que essas moedas elas foram identificadas individualmente. Então, a gente separou quem eram as moedas e quem era o fundo. Então, eu tenho cada moeda isolada a sua região. Além de isolar a região dessa moeda, eu também identifiquei que essas moedas são objetos diferentes, porque elas não possuem conexão entre elas, então esses objetos eles estão isolados, o que quer dizer que eles fazem parte de diferentes regiões de interesse, ok? É claro que eu poderia fazer uma segmentação onde eu falo fundo e moeda. Isso poderia ser uma primeira segmentação, quem é moeda e quem é fundo. E eu poderia fazer uma outra segmentação. Dentro da região que agora é moeda, eu quero individualizar essas moedas. Então, eu quero, no fundo, não considerar todas como moeda, mas saber individualizar quantas moedas eu tenho dentro
da minha imagem, tá? Essa individualização do objeto, a gente viu um pouquinho naquele exemplo do peixe, né, anterior, onde nós tínhamos vários peixes e a gente teve uma individualização de apenas um dos peixes, tá? É importante lembrar que aqui nós temos várias coisas acontecendo, tá bom? A gente tem essa parte de eliminação de fundo, a gente tem a parte da segmentação da região de interesse e a gente também tem essa parte de individualizar o objeto que a gente chama de rotular. A gente coloca rótulos em objetos diferentes. E aqui o rótulo que a gente escolheu foram cores. Então, a gente tem cores diferentes para objetos diferentes. Então, o rótulo basicamente vai ser uma cor, tá? Na segmentação, o que a gente faz é subdividir a imagem em partes ou objetos que são constituintes. O nível para o qual essa subdivisão acontece depende do problema que você está resolvendo. Por exemplo, o que eu falei aqui a respeito de fundo e moeda é um tipo de segmentação, e depois individualizar essas moedas em diferentes objetos é um outro nível de segmentação, tá? A segmentação ela é uma das tarefas mais difíceis dentro da área de visão computacional. Ela é muito difícil porque o nosso cérebro, de novo, a gente usa a informação que a gente tem dentro do nosso cérebro para conseguir identificar os objetos e identificar partes desses objetos. E às vezes, mesmo quando os objetos estão oclusos, a gente consegue, por uma parte do objeto, identificar quem é o objeto que está ali, tá? Como ele é uma tarefa muito difícil, e no fundo ela está muito relacionada a identificar, a primeiro você definir a sua região de interesse e depois definir o que é aquela região de interesse. Então a gente tem aqui a segmentação, que é a definição da região de interesse, e depois a gente tem uma identificação do que é aquela região de interesse, né? Se é uma pessoa, se é um gato, se é um cachorro, algo do tipo. Então imagine que se a minha segmentação ou definição da região de interesse já for falha, a maioria dos processos que vão acontecer depois também vão ser falhos. Então, ela é um processo muito importante dentro da fase de classificação ou de identificação dos objetos, tá bom? Normalmente, o que a gente faz para as imagens, ou a grande maioria dos exemplos que a gente faz, são com imagens monocromáticas, para ficar mais fácil, né, de trabalhar, mas todos esses métodos eles são válidos também para imagens coloridas. É só questão de fazer uma conversão com relação aos seus níveis de cinza para as imagens coloridas, ok? Quando a gente fala dessas imagens, principalmente o que a gente trabalha é descontinuidade, né? Ou similaridade. Na descontinuidade, o que a gente observa é um problema de mudança drástica do nível de cinza. Então, quando a gente tem essa mudança drástica do nível de cinza, a gente fala que a gente tem uma região que separa outras duas regiões, que a gente chama de borda. E no caso da similaridade, ao invés de identificar a mudança drástica, a gente faz o contrário. A gente identifica regiões que têm similaridade parecidas. Ok? Nós vamos falar em maiores detalhes aqui. E aqui eu tenho um esqueminha, né, de como que eu posso dividir isso. Então, quando eu falo de descontinuidade, eu estou ligando isso à mudança nos níveis de cinza, e quando eu falo de semelhança, eu estou falando de algoritmos de similaridade. Os algoritmos de descontinuidade, eles conseguem detectar pontos, linhas, bordas na imagem, tá? E os algoritmos de similaridade, eles conseguem detectar regiões, que a gente chama até de crescer regiões, tá? A respeito do assunto. Vamos começar falando, né, do primeiro conjunto de algoritmos que são baseados em descontinuidade. Mas vamos pensar um pouquinho o que é essa descontinuidade, né? O que é essa borda quando a gente tem um objeto numa imagem. A borda, ela nada mais é do que o limite entre o objeto e o fundo ou entre diferentes objetos, tá? Aqui nessa imagem, a gente tem uma letra X no fundo preto, então a diferença entre essa descontinuidade entre objeto e fundo é essa região de borda aqui. O contorno, ele é definido como uma linha fechada, se vocês estão vendo aí uma linha branca assim, maior intensidade, ele é uma linha fechada
formada pela região das bordas do meu objeto. Se eu ampliar essa imagem, onde a gente falou sobre a borda e sobre o contorno, então imagine que eu estou enxergando aqui essa região em maior, numa certa ampliação. Essa região que a gente chamou de descontinuidade, ela é uma região de diferenças. Opa, aqui minha imagem está ao contrário, né? É uma região que vai do branco para o preto, né? Aqui a gente vai do objeto para o fundo, tá? Desculpa. Mas no fundo o que a gente quer ver é que o que a gente tem aqui nessa região próxima, né, ao contorno, ou próxima à borda, é uma grande região de descontinuidade. Se a gente pensar nos níveis de cinza como uma função, então lembra quando a gente viu lá em processamento de imagens, a gente viu que uma imagem ela é representada pelas intensidades dos seus níveis de cinza. Então, em cada pixel da sua imagem, a sua imagem é representada por uma matriz. Em cada ponto dessa matriz, você vai armazenar um certo valor, e esse valor ele é o valor da intensidade daquele nível de cinza naquela região. Então, se a intensidade no nível de cinza daquela região ela é branca, ela é preta, desculpa, ela é 0. Então, ela é representada por alguma coisa no fundo da minha função. Se eu imaginar que se eu imaginar que as intensidades podem ser consideradas como uma função. E a intensidade mais clara, uma intensidade cinza ou branca, ela vai ser uma intensidade de um nível maior. Então, imagina que eu estou aqui observando uma função intensidade e o preto é 0 e o branco é 1. Isso quer dizer que nessa região entre fundo e objeto, eu tenho uma grande variação ou uma grande descontinuidade na minha função da intensidade, ok? E isso é sempre observado, independente da gente ter um objeto sobre um outro objeto ou da gente ter um objeto sobre fundo. Esse tipo de descontinuidade, ela acontece. O que acontece é que ela pode ter maior ou menor intensidade, ok? É assumido que essas regiões em questão, elas são suficientemente homogêneas e que existe uma transição entre essas regiões. E que se a gente está falando de transição, elas podem ser determinadas apenas com base nessa descontinuidade do seu nível de cinza. E quando a gente pensa em descontinuidade, a gente pensa em funções de diferenças, né? Que é alguma coisa bastante comum. Só que, quando a gente está no mundo real, né, no mundo ideal, e a gente está falando de uma imagem, de uma borda de uma imagem, o que a gente chama de borda digital, digital porque a gente está numa imagem digital agora, e borda porque a gente tem essa região de transição entre fundo e objeto. Tá vendo que não precisa ser branco, pode ser um fundo e um cinza, né? Falando que você está trabalhando com o seu objeto. No mundo ideal, essa borda ela é uma linha totalmente na vertical aqui e uma linha totalmente horizontal com relação às intensidades. O que quer dizer aqui é que essas intensidades elas são constantes e homogêneas, e aqui no preto também eu tenho um conjunto de intensidades constantes e homogêneas, e a diferença entre elas é uma grande barreira vertical, né, ou uma grande diferença vertical. Isso acontece no caso de uma borda ideal. Como a gente não está trabalhando com situações ideais, a gente está trabalhando com imagens e elas apresentam variações, então, na verdade, quando a gente tem objeto e fundo, o que a gente tem é uma variação sensível dentro dessa região. A gente não tem um preto e cinza, mas a gente tem um preto, aí a gente tem um pouquinho mais alto, outro mais alto, mais alto, de tal forma que as minhas intensidades elas vão formar o que a gente chama de uma rampa. Então, a gente não tem uma total diferença entre fundo e objeto, mas a gente tem, no fundo, uma região de degradê aqui, que é uma região de transição entre fundo e objeto, que é o que a gente conhece como a borda do objeto, tá? Então, na vida real, a nossa borda digital é alguma coisa como uma rampa, uma grande variação. Mas mesmo assim, eu ainda consigo detectar essa região de bordas, porque a detecção dessas bordas é o processo de localizar e realçar os pixels que se localizam nessa região.
e aumentar o contraste entre borda e fundo. E exemplos de algoritmos que a gente pode usar para fazer esse tipo de detecção são algoritmos, como eu disse, baseados em diferenças. Algoritmos baseados, por exemplo, em derivadas, tá ok? Que são conhecidos como gradientes, no caso de serem bidimensionais, né? Então, se você pensar numa borda como essa daqui, a hora que eu tiro uma derivada ou um gradiente, eu vou pegar uma grande variação na intensidade e depois uma grande variação positiva e uma grande variação negativa. Então, eu vou ter um pico nessa região, que é a região onde eu tenho o meu gradiente. Então, o que eu vou conseguir visualizar na minha função derivada? Preto no fundo, né? Então, aqui a diferença é 0, 0, 0, 0. Aqui eu vou ter valores de diferença e aqui, de novo, minha diferença vai ser 0. Então, eu vou ter preto, preto e uma certa variação nessa região onde eu tive variação das minhas intensidades, ok? Olha só, em quem eu estou derivando? Eu estou derivando a função intensidade, ou seja, a imagem, estou derivando a imagem na qual eu quero fazer a detecção dessa borda. Tá? E com isso a derivada consegue visualizar aqui uma região de grande variação. Aqui eu coloquei um exemplo só para mostrar para vocês o que seria um resultado dessa detecção de borda. Tá? Então, eu tenho regiões mais homogêneas como fundo, regiões homogêneas pretas aqui como objeto, e a variação, né, ou a borda entre o que seria fundo e objeto, é o que ficou marcado como o meu resultado para a detecção de borda. É claro, tenho problemas? Sim, eu tenho problemas, porque a minha imagem ela não é totalmente homogênea aqui, então você pode ver que você tem um pouco de problemas aqui nessa região e também na região inferior. É claro que essa ideia de representação das variações, ela acaba trazendo alguns inconvenientes, porque quando eu tenho ruído dentro da minha imagem, o ruído ele é uma grande descontinuidade na minha intensidade, então é claro que esse ruído vai acabar sendo detectado. Um bom jeito de evitar isso é tentar realizar um pré-processamento antes com algum tipo de eliminação de ruídos. O que mais que isso aí pode gerar? Sombras são variações de intensidades, então ele vai detectar sombras como objetos. Variações de intensidade ou de iluminação dentro da minha imagem também são um problema quando eu falo de detecção de descontinuidades. Tá? Se vocês voltarem naquele primeiro vídeo que eu indiquei para vocês, onde ele fala muito sobre segmentação e faz uma grande revisão sobre esses processos, ele fala muito a respeito disso também, e fala que existem, além de métodos baseados em derivadas mais simples, como eu coloquei aqui, né, Sobel, Prewitt, Laplaciano da Gaussiana, que foram os que eu comentei aqui, que a gente vê dentro da disciplina de processamento de imagens, a gente tem também técnicas mais sofisticadas que envolvem equações diferenciais parciais, que também são derivadas, e que, junto com isso, envolvem algum tipo de eliminação de ruído também, ou de suavização sobre as imagens, ok? Então, isso tudo já foi visto e existem aí inúmeros métodos para falar sobre isso, né, que tratam bastante a respeito desse assunto. Não vou entrar em tantos detalhes, mas é importante que vocês saibam que isso é algo importante para a sua segmentação e o quão importante ela é no seu processo. Um outro conjunto de métodos de segmentação que a gente vai falar hoje aqui são os métodos que são baseados em similaridades. Tá? Similaridades são regiões que possuem, aqui está escrito mesmo intensidade, mas desculpa, intensidades semelhantes ou possuem características semelhantes. Não necessariamente precisa ser intensidade, pode ser a variação entre um pixel e o pixel vizinho. Tá? Quem define essa regra de similaridade é a pessoa que está fazendo a programação. Tá? A gente vai falar sobre dois métodos de segmentação usando similaridade. Vamos falar da linearização, que é a segmentação por cor, que nada mais é do que escolher regiões com cores, né, semelhantes. E vamos falar também sobre a segmentação hierárquica, sobre segmentações hierárquicas que são aglomerativas e divisivas. Tá?
Indo um pouquinho para a área de segmentação por limarização, então eu vou pegar aquela mesma imagem que a gente mostrou anteriormente. Só uma coisa bastante importante. Quando a gente falou de segmentação baseado em diferenças, a gente normalmente vai retornar bordas das imagens. Lembra? O contorno da imagem, que é aquela região fechada que representa essa região de borda entre fundo e objeto. E quando a gente estiver falando de segmentação por linearização, a gente não vai retornar bordas dos objetos, a gente vai retornar os objetos. Então, a gente vai retornar uma diferenciação entre uma determinada região que pode ser o fundo e o objeto. E aqui o objeto vai ser representado por uma região e não por um contorno, tá? Então, a gente vai ter uma área que representa esse objeto. Então, é como se a gente pensasse numa segmentação que retorna regiões e não contorno, tá? Mesmo exemplo que a gente viu no caso das diferenças, de novo, essa imagem onde eu tenho fundo e objeto, né? É uma placa. E se eu imaginar, lembra que imagem é uma matriz. Essa matriz, cada pixel é um elemento da sua matriz. E dentro desse elemento da matriz, você tem armazenado uma intensidade, e essas intensidades estão dentro do seu nível de cinza, então entre 0 e 255. Quando eu passo uma linha sobre essa minha imagem e visualizo essa função intensidade, então eu estou visualizando aqui, ó, esse aqui é o primeiro pixel, né, o ponto, né, o 0, e aqui é a última posição, então é aqui, no final da imagem. E o que eu estou visualizando aqui em azul é a função intensidade, é a minha curva de cores, então eu vou ter um início com preto, desculpa, então eu acho que isso aqui é um pouquinho para baixo, né? Alguma coisa mais escura no início, mais clara, continua escura, desculpa, ao contrário, né? Tô falando alguma coisa errada aqui. Inicia branca, porque é 255, né? Alguma coisa próxima de 255, então ele inicia branco. Sabia que eu estava certo aqui na imagem. Inicia branco, ele cai um pouco de intensidade, continua branco, depois em algum momento ele vira preto, então ele virou preto, e depois ele volta para o branco novamente, ok? Então eu tenho uma função desse tipo, que eu consigo representar as intensidades agora em função do pixel aqui da minha imagem, tá? A segmentação por linearização consiste em encontrar um limiar, então aqui eu coloquei um limiar como sendo essa minha curva em vermelho. Esse limiar ele é um valor dentro das intensidades que eu tenho na minha imagem, e esse limiar é um valor abaixo do qual eu vou colocar todo mundo como fundo, e acima daquele valor eu vou colocar todo mundo como objeto. Okay? Essa é a ideia. Então, esse limiar ele vai definir essa separação entre o que seria fundo e o que seria objeto. A maneira óbvia de extrair objeto é selecionar esse limiar e separar em dois grupos. Então, quando você tem um ponto XY, ali, apesar de eu plotar numa curva unidimensional, eu tenho uma matriz. Então, uma matriz é uma estrutura bidimensional. Então, eu tenho uma estrutura em x e y, eu vou pegar o valor da minha função e vou verificar se para cada ponto da minha matriz, esse ponto ele é maior que o limiar ou menor que o limiar. Se ele for maior que o limiar, ele é denominado objeto, caso contrário, ele é fundo. Então, eu tenho uma função g de x, que é uma transformação que eu vou fazer na minha função f, que é a minha imagem original, e essa transformação ela vai receber o resultado 1 se o valor da função for maior que o limiar, e 0 se o valor da função for menor ou igual ao limiar. E nesse caso, o limiar, que é o que eu chamei aqui de t, depende apenas do valor da função, então ele é conhecido como limiar global ou linearização global. Como esse limiar é alguma coisa variável, né, porque a gente pode escolher, então eu coloquei aqui a imagem original e coloquei diferentes valores de limiar. Eu coloquei o limiar igual a 30, 50 e 100. Então eu defini limiares para os quais eu tenho diferentes representações da minha imagem. Quanto menor o limiar, eu posso aqui estar perdendo informação, então pegando limiares como esse, eu posso estar
tendo resultados melhores, ok? Um outro jeito de você... Bom, só comentando aqui, né? Essa variação de limiares, ela é bastante interessante, porque você pode ver que para cada limiar eu estou tendo resultados diferentes. E a grande pergunta é, qual limiar escolher? Como aqui eu mudei esses valores de limiares manualmente, a pergunta maior é que limiar eu vou poder escolher para fazer minha segmentação. Um dos jeitos de olhar e escolher limiares é olhar para o histograma da minha imagem. O que é o histograma? Lembrar lá de PDI. O histograma é uma função onde o eixo X eu vou mostrar as intensidades e o eixo Y é quantas vezes aquela intensidade aconteceu. Então, eu vou pegar essa imagem, andar cada um dos pixels, verificar qual é a sua intensidade e contar quantas vezes essa intensidade aconteceu. Então, se eu tiver intensidades mais próximas de zero, é sinal de que eu tenho regiões mais próximas de preto. Se eu tiver intensidades mais próximas do 200 e 255, é porque eu tenho intensidades que são próximas dessa cor e estão relacionadas ao objeto. Se você olhar aqui na minha imagem, eu tenho regiões características do fundo e regiões características do que seria a minha imagem, ou aqui no caso é uma digital. Como eu tenho uma imagem onde eu consigo observar e consigo ter uma grande visibilidade, né? Eu tenho uma imagem de boa qualidade, o meu histograma ele vai ser um histograma muito bem representado por ambas as situações. Regiões mais escuras, toda hora eu tenho que ficar pensando, regiões mais escuras e regiões mais claras, tá? Um jeito, então, de escolher esse limiar é olhar para esse histograma, porque ele vai me dar uma região, que é uma região de mínimo, que basicamente é a diferença entre a região escura e a região clara. E com isso eu consigo escolher um valor de limiar baseado nessa região. Eu acho que muita gente escolhendo um valor de limiar nessa região, vocês viram aqui que eu cliquei e já mostrei o que é objeto e o que é fundo, né, preto e branco, né, dentro da minha imagem, tá? Ah, só um comentário aqui, né, desculpa, o preto na realidade aqui é o objeto e o branco é o fundo, mas no fundo é só inverter, né, para que eu fique com o fundo preto e o objeto em branco, né? Aqui a digital é preta, né? Então é como se... E normalmente fundo, que é escuro, a gente coloca como preto. Só está invertido, mas não tem problema, a única coisa é a gente considerar ao contrário. Isso quer dizer que se a gente olhar para o histograma, né? Essa região aqui é o objeto, porque é preto, né? Mais próximo de preto. E essa região aqui é o fundo, porque é mais próximo de branco, tá bom? Só está invertido, de novo, só está invertido essa consideração entre o que é fundo e o que é o objeto com relação a escuro e claro, tá? O importante é que vocês consigam entender qual é cada uma das regiões de forma correta. Com isso eu consigo, através do histograma, então, eu consigo delimitar melhores regiões para a escolha desse limiar. Só que mesmo assim, isso aí não é muito fácil. Essas imagens, elas não acontecem em toda a região, tá? Então, nesse caso aqui, a gente conseguiu separar e separou entre fundo e objeto. Por que não acontece em todo lugar? Imagina uma figura como essa, que é uma placa de carro, a gente consegue identificar que tem uma região mais escura e uma região mais clara, que são os números, mas quando a gente coloca um histograma, e aqui a gente fica histograma região mais escura e aqui a região mais clara, a gente vê que esse histograma ele não aparenta duas regiões, como era o caso anterior. Até esqueci de comentar, um histograma como aquele é conhecido como histograma bimodal, que ele tem duas modas, duas médias, né? Ele tem duas regiões de moda, né? De média. E o que acontece aqui é que a gente vê que esse histograma, ao contrário daquele, ele não é um histograma bimodal, ele é um histograma que acaba se confundindo, porque aqui, se vocês notarem, apesar de nós humanos conseguirmos identificar que existe essa variação
ela é muito baixa, a gente só consegue enxergar porque nós temos um sistema altamente especializado para fazer isso, né? Mas aqui ficaria muito difícil escolher limiares que pudessem gerar segmentação por limerização de uma forma ideal. Então, essa segmentação não são todas as situações que elas vão ser úteis para a gente. Elas são úteis em situações onde a gente tem sistemas muito mais bem comportados. Imaginem resultados como esse aqui, né, onde a gente tem uma imagem branca e fundo preto, mas a gente tem um problema de iluminação muito grande aqui. Então, se eu fizer alguma coisa como um limiar global como aquele, o que pode acontecer é alguma coisa desse tipo, onde o limiar ele não consegue identificar fundo e objeto, ok? Uma das técnicas é usar a limiarização adaptativa. Essa limiarização adaptativa, você possui limiares que não são globais. Globais é o mesmo valor para toda a imagem. E o adaptativo são limiares que vão variar ao longo do seu documento. Um jeito de fazer limiarização adaptativa de uma forma bem simples, eu vou mostrar aqui, é você pegar diferentes regiões, pegar a sua imagem, eu pensei que já tivesse ali na frente, né? Imagina que tem um objeto como esse, o seu histograma, né? Como eu não tenho problema de iluminação, eu vou ter um histograma bimodal e escolher o limiar é fácil, que é uma região aqui intermediária entre os dois, e eu vou ter esse tipo de segmentação. Nesse caso, a gente tem um objeto iluminado, esse objeto ele tem um certo degradê, tem um certo efeito aqui. O seu histograma é alguma coisa desse tipo, e quando eu escolho um limiar global, eu vou ficar com alguma coisa desse tipo, então eu não consigo segmentar, eu tenho regiões escuras e claras, mas eu não consigo segmentar de forma adequada, indicando que, é claro, esse valor de limiar global, ele não é uma boa escolha para a sua segmentação. A limiarização adaptativa, ela seleciona um limiar individual para cada pixel, baseado no alcance da intensidade e na sua vizinhança local. Permite uma melhor limiarização quando não existem cumes bem definidos, como é o caso, né, da situação em que a gente viu o histograma, que eu não tenho regiões bimodais. Então, um exemplo, tá? Mas um exemplo bem simples, não é assim que os melhores resultados funcionam, é você dividir a imagem em quadrados e para cada um desses quadrados você calcular, para cada uma dessas regiões, calcular um valor médio, né, de intensidade ou histogramas e segmentar nessas regiões menores. Então você pode ter alguma coisa tipo isso aqui. É um resultado, é um sucesso parcial, né? Porque ele funciona bem para algumas regiões, mas as regiões onde a gente tem grande variação de intensidade, que são essas duas aqui, ele não funciona muito bem. Dada a imagem original, você subdivide a imagem em sub-regiões. Um limiar é determinado para cada uma dessas regiões, né? E cada imagem da região é processada com seu limiar global. E você vai ter uma nova imagem que foi essa imagem anterior, né? De novo, um sucesso parcial, mas é claro que isso é um jeito simples, né, de pensar que a gente fez uma certa divisão e existem metodologias um pouco mais sofisticadas para a escolha dessas regiões, escolhas dos limiares e assim sucessivamente, né? Então ela acaba funcionando de uma forma bastante interessante, ok? Tudo bem, então identificamos uma intensidade que a gente chamou de limiar. Aqui eu coloquei segmentação por cor, porque essa intensidade ou esse limiar nada mais é do que uma cor, né? Se eu pensar numa imagem colorida, né? E a partir disso eu determino quem é fundo e quem é objeto, tá ok? E consigo segmentar regiões de interesse. O segundo método de segmentação é a segmentação hierárquica, que nada mais é do que crescer regiões, que a gente chama de clusterizar. Então, vocês vão ver muito essa coisa de cluster aqui. Cluster quer dizer aglomerar, desculpa. Então, eu cresço regiões e aglomero de regiões. E aglomero baseado em alguma regra, tá? Ou, além de aglomerar, uma outra coisa que eu posso fazer é dividir. Então, eu tenho uma região muito grande e divido essa região em regiões menores, tá? Eu posso ter as duas alternativas. Na segmentação hierárquica, uma coleção de objetos que são similares entre si, que a gente chama de cluster, que é essa região de objetos similares,
Então, é uma coleção de objetos que são similares entre si e diferentes dos objetos pertencentes a outro cluster. Então, eu tenho regiões, os objetos que estão nessas regiões são similares entre si, mas diferentes em relação a uma outra região. Para que a gente faça essa segmentação hierárquica, requer uma medida que a gente chama de similaridade. E a medida de similaridade, ela pode ser feita de diferentes jeitos, tá? E aí são as diferentes técnicas de segmentação hierárquica que a gente pode utilizar. Então, essa medida de similaridade, ela pode ser uma variação de iluminação, uma variação da intensidade mesmo. Então, você pode ter diferentes medidas para realizar essa segmentação. Se a gente olhar aqui para essa imagem à esquerda, à direita eu tive uma segmentação, fiz uma segmentação hierárquica baseada em regiões similares. E aqui foram similares com relação à intensidade. Se vocês olharem, esse verde aqui, que aparece aqui, ele é mais claro do que esse verde que aparece aqui. Então, ele segmentou numa região e aqui ele pôs outra região. O vermelho aqui, ele considerou todo mundo junto. E aqui, que tem algumas cores mais claras, ele considerou como se fosse uma outra região. A parte amarela, ele identificou todos juntos, e a outra parte amarela também todos juntos. Aqui a gente tem alguma outra coisa amarela que ele também identificou, e regiões mais claras, olha, que ele colocou como diferentes regiões, ok? Então, ele usa uma medida de similaridade e aglomera regiões baseadas nessa medida de similaridade. Bom, a gente pode ter essa segmentação que a gente chama de aglomerativa, onde você inicia como cada pixel é visto como um cluster, como uma região, e essa região ela é unida recursivamente com outras regiões até formar um bom cluster, uma boa região, que a gente chama. Tá? Os grandes problemas aí são definir o que é o cluster e o que é essa boa região. Né? E a gente tem também a segmentação hierárquica, que é divisiva, que agora a imagem é vista inteira como uma única coisa, e você vai dividindo as regiões, agora são divisões sucessivas nessa determinada região, e você vai formando o cluster. Então aqui no primeiro você tem muitos clusters, e você vai diminuindo o número de clusters, de regiões, e na segunda opção você tem uma única região e você vai dividindo essas regiões em várias regiões. Tá? Aqui tem eu vou colocar mais para frente a visualização aqui desse código e eu vou mostrar para vocês. Tá? Nas próximas eu apresento. Basicamente, a gente tem dois tipos, né, de segmentação hierárquica. Aqui aglomera e aqui divide. Se a gente pensar nesse conjunto de clusters como um conjunto de regiões e a gente conseguir representar isso por uma estrutura como essa, que a gente chama de dendrograma, tá? Então, você imagina que aqui na parte superior a gente tem uma única região. E essa única região, por algum motivo, ela é dividida. E ela primeiro é dividida em duas. Depois, essa região da esquerda é dividida em mais duas. E essa outra da esquerda é dividida em outras regiões. Estão vendo? A mesma coisa acontece para esse outro ramo, que ele é dividido. E o que determina essa divisão? Se a gente passar uma linha aqui, né? Eu não posso apertar o mouse, mas deixa eu ver. Se a gente passar uma linha... Ops! Não funcionou. Se a gente passar uma linha aqui, eu consigo delimitar que eu tenho duas regiões. E essa linha, basicamente, é nossa regra de divisão ou não. E pode ser essa regra, por exemplo, baseada em intensidades. Então, esse eixo ele pode ser intensidade. E quando eu passo uma reta baseado lá num limiar, eu divido ou não divido, tá? Se vocês forem notar, essa divisão até lembra a linearização, né? Porque eu estou definindo uma intensidade. É que o agrupamento não é só baseado na intensidade, tá? Mas é só uma ideia para que fique mais claro o entendimento. E uma outra representação seria aglomerativa,
onde cada um desses pontos, né, a gente começa ao contrário, e o instante inicial é aqui embaixo. Cada um desses pontos é um pixel da imagem, e conforme eu vou variando as intensidades, eu posso ir, por exemplo, aqui, agrupei 2. Eu agrupei esses 2 e, ao mesmo tempo, eu agrupei esses outros 2 que estão juntos aqui e esses outros 2 que estão aqui do outro lado. E vou agrupando. E conforme eu vou caminhando, eu vou agrupando com outras regiões e chego no que seria um agrupamento máximo, onde a imagem inteira é um único cluster. Não sei se ficou claro, mas delimitar qual o grande problema dos aglomerativos e divisivos? É definir qual é essa região, qual é essa linha que eu vou cortar e considerar como sendo o melhor número de clusters na minha imagem. Então, se eu pensar também no caso divisivo, né, ou aglomerativo, tanto faz, eu vou passar uma linha aqui. Essa coisa não funciona muito bem. Vou passar uma linha. Nessa região, eu vou ver quem são os clusters que eu tenho na minha imagem e vou falar que isso aí é um resultado de segmentação, ok? Então, isso é um grande problema, definir qual é essa região onde eu tenho o melhor número de clusters, tá? No caso da agregação dos pixels, ele agrupa pixels ou sub-regiões, né, em regiões maiores. Começa com um conjunto de pontos, que é aqueles iniciais, que a gente chama de semente, e esse conjunto de pontos ele pode ser todos os pixels da imagem, então cada pixel pode ser uma semente, e a partir desses pixels você vai crescer regiões, anexando a cada ponto semente aqueles pixels que possuem similaridades, propriedades similares. Essas propriedades similares, elas podem ser quaisquer propriedades similares, e é aí que eu tenho variação entre os algoritmos. Essas propriedades similares podem ser nível de cinza, pode ser textura, pode ser a cor mesmo, né, RGB, pode ser uma estatística dentro da população daquela região ou daquele cluster, tá? Então, essas diferentes variações na minha regra de unir as sementes é que geram os diferentes algoritmos hierárquicos que a gente tem. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Lembra, imagem é uma matriz, então é alguma coisa desse tipo. Dentro da matriz eu armazeno as intensidades, tá? Então eu coloquei aqui intensidades baixas só para gente fazer algo mais simples. E ao invés de determinar que todo mundo era semente, eu coloquei só 2 sementes, 1 e 7. E a propriedade que eu vou fazer, que eu chamei de propriedade P, é aquela em que a diferença absoluta entre os níveis de cinza, entre os pontos, tem que ser menor do que um certo limiar. Então, eu vou pegar esse ponto e calcular a diferença com o seu vizinho, com o seu vizinho e com o seu vizinho. E vou verificar se essa diferença é menor que um certo limiar. Esses caras são as sementes, e eu vou colocar um limiar de 3. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou pegar e calcular a distância desse ponto a todos os outros pontos da minha matriz. Então, eu estou calculando distâncias. E vou verificar toda vez que a distância entre eles for menor do que 3. Se for menor que 3, ele faz parte dessa semente que eu estou calculando a distância. Então, 1 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 1, menos 0, 0, 2, 1, 0. Esses caras aqui, todos eles têm diferenças menores do que 3, então eles fazem parte da mesma região. Então, eu colori esses pixels da mesma cor da minha semente. Quando eu calculo a diferença desse para esse, é maior que 3. Para esse, maior que 3, maior que 3, maior que 3, maior que 3. Eu calculo a diferença com todo mundo. Como é maior que 3, eu já vejo que ele não pertence a essa minha semente. Então, eu vou para a minha outra semente. Vou nessa outra semente e calculo a distância dele com todos os pixels. E essa distância é na intensidade, né? Se esse ponto é intensidade e isso aqui é intensidade, então é distâncias em intensidades. Eles cujas intensidades têm uma diferença menor do que 3. Se isso acontecer, eu vou falar que ele faz parte desse cluster ou dessa semente. Então, eu pinto ele com essa outra cor. Tudo bem? O que eu fiz? Eu dividi em 2 regiões,
cada região relacionada a uma semente, e coloquei uma propriedade para ele crescer essa região. Então, vou falar assim, ele só vai aglomerar quem tiver essa diferença de limiar, certo? Quais são as desvantagens dessa técnica? A desvantagem dessa técnica é que você tem que selecionar a semente. E você tem que selecionar as propriedades. Outra desvantagem é que você tem que calcular a distância de um ponto a todo mundo. Então, você vai ter que, a todo momento, para cada região, calcular distâncias para que você consiga aglomerar em cada uma das instâncias da sua interação, tá? Então, pensando num algoritmo, eu tenho um conjunto de objetos, eu tenho um conjunto de funções de distância, que no fundo eu posso calcular as distâncias todas de forma antecipada e vou ter alguma coisa tipo uma matriz, né? Então, para cada objeto de um cluster, né, para cada uma das sementes, eu vou andar em todos esses clusters e identificar entre todos eles quais são as mínimas distâncias, né, entre esses pontos e juntar os clusters e adicioná-los a um único cluster, ok? Só para ficar um pouquinho mais claro aí o que a gente faz. A grande pergunta nesse tipo de algoritmo é quando parar de aglomerar, quando que a gente para de unir esses clusters, né? Então, a gente tem que definir o número de clusters ou regiões que você quer ter. Quando eu falo de número de clusters, lembra do nosso dendrograma? É desenhar uma reta e definir quem é a região e quem ou quantas regiões eu tenho dentro da minha segmentação, tá? Geralmente, você não conhece a priori o número de clusters que existem na sua imagem. Então, você não conhece quantas regiões você tem na sua imagem, tá? E parar, uma das ideias para parar é quando uma nova aglomeração que você criar gerar um resultado ou uma região ruim. Só que para você gerar essa região ruim, você tem que ter alguma métrica que você vai fazer com relação às regiões que você está aglomerando, e essa métrica ela tem que mudar muito, tá? Uma das ideias ou ideias para essas métricas dessas regiões que você pode fazer é definir diâmetros de regiões. Então, quando você tem regiões que têm intensidades muito parecidas, elas são regiões bem próximas, e se alguém tiver uma intensidade muito distante, ela vai ter uma distância grande de você. Então, você pode definir diâmetros de cluster, você pode definir raios de cluster, você pode definir, não valores tão precisos, mas você pode definir regiões, densidades de probabilidades. Então, você pode definir número de pontos por unidade de volume, por exemplo, tá? Alguma coisa desse tipo. Mas ao invés de definir valores específicos, vocês podem definir funções de densidade de probabilidade para essas regiões, e você cresce de acordo, né, com essas probabilidades. Na realidade, né, o número de clusters ou regiões que você tem de acordo com essa probabilidade, tá ok? Eu acho que eu coloquei novamente aqui o meu, o meu código, tá? Bom, que medidas a gente pode fazer com relação a clusters, né? Porque, olha, a gente está aglomerando. E aí a pergunta é quando parar de aglomerar? Quando parar de aglomerar? Quando alguma medida dentro do seu cluster for ruim. Que medida dentro do cluster? O que eu posso fazer como medida dentro do cluster é calcular a distância entre esses clusters. Se os clusters forem distantes, é sinal de que eu tenho uma boa divisão ainda, né? Ou não posso juntar esses clusters. Se os clusters forem parecidos, eu posso juntar esses clusters. Então, quando a gente tem vários pontos e a gente quer fazer uma medida entre esses pontos, a gente tem vários jeitos de fazer isso. A gente está calculando distância entre regiões. Essas regiões elas têm mais de um ponto. Então, minha pergunta é, o que é a distância entre duas regiões quando ela tem vários pontos? Um exemplo mais comum, que é um dos que a gente mais usa, é pegar o centroide dessas regiões e usar a distância entre os centroides. Se for nível de cinza, a diferença vai ser a diferença entre as médias. Então, eu calculo a média aqui e calculo a distância entre elas. Se a distância entre essas duas regiões for próxima,
quer dizer que essas regiões são parecidas, então eu posso juntar. Só que se a distância entre essas regiões for grande, é sinal de que eu tenho uma região muito diferente da outra. A similaridade entre elas é muito grande, então não é bom eu juntar. Entenderam a ideia da distância? Essa distância pode ser a média, pode ser o que a gente chama de single linkage, que nada mais é do que pegar a menor distância entre os clusters. Então, se você quiser calcular a distância entre o cluster vermelho e o amarelo, eu vou pegar a menor distância entre eles. Mas para isso eu tenho que calcular a distância de todo mundo com todo mundo, né? Então, a menor distância entre esses dois clusters é essa, a menor distância entre o cluster azul e amarelo é essa, e a menor distância entre o cluster vermelho e azul, eu estou na dúvida se é essa ou se é essa daqui. Estou um pouco na dúvida, porque o vermelho aqui parece que está mais próximo, né? Então, você pega a distância mínima entre os diferentes clusters. Você pode também o que a gente chama de complete linkage, que é a distância completa, que ao invés de pegar o mínimo, você vai pegar o máximo entre as regiões, aqui representado aqui. Você tem o que a gente chama de distância média, que você vai pegar todas as distâncias e calcular a média. E você tem uma das bastante utilizadas, que eles chamam, que é o método de Ward, que ele pega a variância dentro de um ponto, dentro de um agrupamento. Então, ela é calculada como a soma dos quadrados entre os dois agrupamentos e ela é feita sobre todas as variáveis. Então, você tem uma distância relativa em relação a esse conjunto de agrupamento. Em cada estágio, você combina dois agrupamentos que apresentarem o menor aumento da soma global dos quadrados dentro dos agrupamentos. Tá? Variância dentro de um agrupamento está ligado às variações de intensidade, né? Maior variância, menor variância, então por isso que você pega os de menores variância, porque significa que você teve valores de regiões, intensidades mais próximas. Tá claro? Então eu posso calcular a distância entre regiões de diferentes jeitos, eu posso aglomerar usando diferentes regras, que são as regras que eu quero, e depois eu aglomero de novo baseado nessas distâncias, tá? E antes de iniciar, como a distância para uma determinada situação ela é fixa, antes de começar eu posso calcular minha matriz de distância, porque independente do tipo de distância que eu vou calcular, se for mínima, máxima ou média, eu talvez precise da distância de um ponto ao outro ponto em todos os momentos, tá? Como essa matriz ela é simétrica, na verdade eu só preciso calcular uma parte da minha matriz, ok? Então, um exemplo aqui de aglomerativo, agrupar pixels similares, pensando na regra como sendo proximidade do seu valor escalar, eu vou aglomerar primeiro, eu vou gerar um resultado como isso aqui, essa região e essa região. E eu poderia ter inicializado, né, esse método aglomerativo, onde cada pixel ele seria uma semente. Um outro exemplo de segmentação por agregação que a gente poderia considerar é usando o método que a gente conhece como CAMEDES. O CAMEDES ele pode ser usado para realizar segmentação baseado em regiões, tá? Então a gente chama ele de clusterização ou agrupamento CAMEDES. Ele é a técnica mais simples de clusterização que a gente tem e consiste em fixar K-centroides de maneira aleatória num determinado grupo de clusters. Então, imagina que você tem aqui pontos. Esses pontos eles estão relacionados, por exemplo, à variação de intensidade. Vou falar de intensidade, que é sempre mais fácil, tá? Mas esses pontos eles poderiam estar... aqui no eixo X eu poderia ter, por exemplo, algum outro tipo de variação que pudesse ser texturas, diferenças, né? E coisas do tipo, ou variações estatísticas, como a gente comentou no slide anterior. Então, imagina que eu tenho um conjunto de pontos, cada ponto desse, ele é um ponto, um pixel, né, da minha imagem. Esse pixel da minha imagem, ele está sendo plotado em relação à intensidade. Então, eu poderia falar que aqui eu tenho intensidade 0 e aqui intensidade 255. E cada um desses pontos ele está sendo plotado
Desculpa, ao contrário, né? Aqui eu tenho os pontos da imagem, então o número de pontos, e aqui eu tenho as intensidades para cada um daqueles pontos, tá? Então, para o ponto 1 eu tenho essa intensidade, para o ponto 10 eu tenho essa intensidade, para o ponto 11 eu tenho essa intensidade, e assim sucessivamente, ok? O que ele falou a respeito dessa aglomeração é que você escolhe 2 pontos, que são o número de clusters, que são os Ks. Você pode escolher o número de clusters, né, e começar a agrupar pontos. O primeiro jeito de agrupar pontos aqui, que está muito relacionado ali, é esses centroides, que a gente chama, foram inseridos aleatoriamente. E o primeiro tipo de associação que a gente pode fazer é associar cada indivíduo ao seu centroide mais próximo, e essa regra é a regra de distância. Então, eu vou lá, calculo a distância desse cara até o centroide e agrupo. Calculo desse, agrupo, e esses daqui até o centroide e agrupo. Então, eu colori de 2 cores os pontos que fazem parte de cada um dos centroides. Então, atribuí a cada centroide, a cada objeto, o centroide mais próximo. E o que eu faço agora, como eu tenho 2 regiões, eu posso recalcular os centroides com base nesses indivíduos que eu calculei, que eu classifiquei, né? Então, eu vou delimitar aqui essa região e vou lá e calculo o centroide dela, e para essa região em verde calculo o centroide. Esse novo centroide ele pode se modificar muito ou pouco, como nessa região aqui. Calculei esses novos centroides e o que eu faço de novo é um método iterativo. Para esse novo centroide, eu vou lá e recalculo, associo cada indivíduo ao seu novo centroide, utilizando a regra de ponto mais próximo. Então, eu vou lá e recalculo o 2 e o 3, recalculo a região e depois recalculo o centroide, e vou fazendo isso de forma iterativa e sucessiva. Quando que a gente para? A gente para quando esse centroide não se movimentar mais. Quando o centroide ficar fixo, é sinal de que eu tenho uma boa região e que aquela região ela basicamente é homogênea, tá? Mas a gente tem um grande problema, né? Os problemas são, na verdade a gente tem 2 grandes problemas. O primeiro é quantos são os números de regiões que a gente quer na nossa região e como inicializar essas regiões, tá? Pensando no impacto da inicialização das regiões, imagine que eu coloque no início dos meus centroides nessas regiões. O resultado final que eu vou ter é que essa região vai ficar bem próxima a isso aqui, e essa região vai gerar uma região muito grande, de tal forma que eu vou ter uma fronteira diferente da minha fronteira anterior, tá? Um jeito de minimizar esse impacto da inicialização é, quando você tem noção dos centroides, você consegue já colocar os centroides numa determinada região e melhorar a convergência do seu algoritmo. Ou uma outra solução é você executar o algoritmo várias vezes, o que permite reduzir esse impacto aí da inicialização aleatória, tá? Então, um jeito de minimizar a inicialização é isso. Ou você meio que delimita uma região para esses centroides que você já mais ou menos sabe, ou você executa várias vezes o algoritmo e define uma melhor inicialização para ele, ok? Faça uma amostragem do seu conjunto de dados e use um algoritmo aí para achar esses clusters. E considere K pontos próximos ao que você encontrou anteriormente. Então, estaria relacionado a isso aí. Ou então, escolher pontos aleatórios, escolher um ponto mais distante do primeiro, e o terceiro vai ser o mais distante possível dos outros 2. Então, também é um jeito de você maximizar esses diferentes tipos de inicialização que você pode ter, ok? São diferentes soluções que você pode colocar. Então, aqui eu tenho um exemplo no caso de K-centroides, onde inicializei 4 regiões e maximizei essa distância entre o posicionamento dos centroides. Como definir quantos Ks, quantas regiões eu vou ter para uma determinada imagem? A resposta é tentando diferentes valores de K e olhando para a mudança da distância média entre os centroides, conforme o valor de K aumenta. Tá? Então, imagina que eu tenho um sistema, aqui eu tenho
dois sistemas distintos, né? E você tem aqui, olhando para duas regiões, e nessa região o que ele faz é olhar a mudança da distância média entre esses centróides. Então, os centróides das diferentes regiões são medidos e você pode ir aumentando o número de Ks e medindo a distância entre os centróides. Eu acho que aqui no exemplo fica mais fácil, porque eu tenho K igual a 2. Então, quando eu tenho esse conjunto de pontos e tenho K igual a 2, ele divide desse jeito e eu calculo a distância entre os centróides. É essa. Eu vou lá para o K igual a 3 e no K igual a 3 eu vou ter essa configuração e vou ter a distância entre os centróides, que é essa daqui. No K igual a 4, eu vou ter uma nova configuração de regiões e distâncias entre os centróides. O que acontece aqui é que a distância, né, média entre os centróides, ela vai diminuindo. E ela vai diminuindo até encontrar um valor que ela começa a se estabilizar, porque quanto mais você divide, mais regiões você vai ter e um maior número de centróides ali, ou seja, você vai estar começando a olhar distância meio que ponto a ponto. Então, a média dos centróides, né, ou essa distância entre os centróides, ela vai cair conforme você coloca diferentes valores de K. E ela vai ter um momento que você vai ter um melhor valor, que a partir daquilo ali a distância entre os centróides permanece praticamente, não vou dizer constante, né, mas que muda muito pouco, tá? Então, nessa região é uma boa região para a gente escolher os melhores valores, né, de K para o nosso algoritmo de K-médias. Um exemplo, né? Em cada rodada do algoritmo, você examina todos os pontos para encontrar o centroide mais perto. E em cada rodada, se você pensar, você tem K clusters vezes N, que é o número de pontos. Então, você vai ter um algoritmo da ordem de K vezes N. Mas, infelizmente, você não sabe quantas rodadas você vai ter. E você pode ter soluções em que você tem um número muito grande de rodadas. E aí a sua convergência do seu algoritmo pode demorar bastante, tá? Então, pensando na complexidade, isso aí é bastante importante. Aqui eu tenho um exemplo do algoritmo de segmentação usando K-médias, baseado em variações de intensidades. Então, ele captura intensidades mais ou menos constantes e joga isso dentro de uma determinada conjunto de regiões, ok? Só alguns exemplos. Bom, na clusterização do tipo divisiva, ela é o inverso da aglomerativa, né? Então, basicamente as mesmas observações elas podem acontecer para o divisivo também, só que ao invés de aglomerar, você divide regiões. Então, ao invés de juntar, você divide quando aquela regra acontece. O cluster normalmente é separado em dois clusters, que são similares. O procedimento também é recursivo, e até que exista um cluster para cada observação, né? Que seria um cluster por pixel ou um cluster por determinada região. Mesmas regras valem aqui. Como determinar o número de regiões? Determinar o número de regiões, eu posso fazer isso baseado em distâncias entre as regiões e delimitar regiões, regiões não, valores de regiões, né? O número de regiões também baseado naquelas mesmas distâncias que a gente colocou lá anteriormente, que são as distâncias entre os clusters, tá? Bom, existem milhares de algoritmos de segmentação, nossa aula já ficou mega grande, então não vou entrar em mais detalhes, mas basicamente, eu queria falar sobre as ideias principais e um ou outro exemplo dentro dessas ideias principais, que depois vocês vão conseguir expandir para as outras técnicas existentes. Então, nós temos técnicas baseadas em mean shift, que é baseado em variações de intensidade próximas a uma determinada região. A gente tem superpixel, a gente tem dbScan, a gente tem árvore de decisão, a gente tem inúmeros métodos que vocês podem usar aqui, só citando alguns, mas a gente tem métodos como esse aqui que são baseados num treinamento, que a gente chama de GraphCut, onde ele divide a imagem em inúmeras regiões aqui, que ele chama de superpixel, né?
que é o que a gente viu anteriormente, e depois aglomera quem são esses superpixels baseados num treinamento que você fez aqui, olha, em amarelo e vermelho. Então, você falou no seu treinamento, você rotulou objetos que você quer, que são em amarelo, e você falou assim, ó, essas regiões em preto são as regiões que eu não quero. Então, ele resultou algo na segmentação como as regiões em amarelo que você quer e preto as que você não quer. A mesma coisa que nesse exemplo anterior, nesse exemplo aqui de baixo, onde em vermelho são as regiões que você não quer. Então, ele está meio que treinando o seu código, falando assim, ó, esse tipo de intensidade eu não quero e essas daqui eu quero. Então, ele segmentou as regiões que você quer baseada no que você identificou para ele. O que eu quero dizer com treinou, né? A gente não tem que delimitar um número ou intensidade para falar quantas regiões eu quero. O que eu falei aqui para ele foi que eu quero coisas baseadas nesses valores de intensidade que eu marquei e não quero coisas baseadas nesses valores de intensidades que eu marquei aqui em vermelho. Então, baseado nesses valores, ele conseguiu delimitar a minha segmentação e qual foi a região que eu delimito, né, como a região de corte lá dentro do meu algoritmo de aglomeração ou de divisão. No caso do GraphCut, ele eu acho que é aglomeração, com certeza que. E ele é feito isso em função de grafos, né? Ele realiza grafos para representar esses pixels e o que ele faz são cortes nesses grafos, tá? Existem inúmeras outras técnicas, aqui alguns exemplos. Essa Snake é baseada em equações diferenciais parciais e gera regiões de contorno baseada em regiões que você delimita para sua função. Tá? E existem inúmeras técnicas, não vou entrar em detalhes. O que a gente tem atualmente de estado da arte da segmentação está relacionado à segmentação por regiões, mas além de ser segmentação por regiões, né, que a gente chama de similaridade, ele também envolve uma segunda parte, que é o contexto. Então, se vocês olharem aqui nesse tipo de segmentação, você já tem uma classificação. Então, ele envolve, além das informações que eu tenho das regiões, né, que eu estou aglomerando, ele também envolve algum tipo de informação a mais, que é um contexto que a gente chama de semântica. Por exemplo, a semântica diz que aqui é grama, que aqui é céu, que aqui é rua, que aqui é prédio. Então, ele consegue delimitar e, ao mesmo tempo, usar informações sobre o que são aquelas regiões. Então, imagina que é já a identificação daquelas regiões. Então, esse tipo de segmentação é o que vem sendo bastante usado. Segmentação usando as redes neurais convolucionais envolve informações também de semântica, tá? Então, são o que a gente tem estado da arte. Apesar de ser uma referência antiga, aqui de 2012, aqui é a referência da foto, mas basicamente são esses tipos de segmentação que vem ganhando bastante espaço e vem assim, tendo melhores resultados de isolar regiões, tá? Importante falar que, olha só, você está usando duas informações, ou você está usando mais de uma informação. Lembra que eu falei lá na primeira aula sobre você aglomerar sensoriamentos diferentes, né? Começar a juntar informações de diferentes métodos e técnicas para que você consiga gerar resultados melhores. Então, um exemplo disso são as coisas de segmentação que vem acontecendo agora, tá? Aqui temos as referências. Tem aqui alguns links sobre clusterização, K-médias, segmentação e tudo mais, que eu acho que são bastante interessantes e que vocês podem acompanhar também, tá ok? Até logo, um abraço.